falsos cristos e falsos profetas. Ele dá duas opções aqui. E farão tão grandes sinais, prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E quando fala em escolhidos, não são pessoas específicas. Jesus olha, não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Ele está falando de toda a humanidade, porque Jesus, o Pai, enviou o Filho para morrer ao mundo, para que todos fossem salvos, não só apenas alguns. Então, quando começa essas heresias, esses falsos cristos, esses falsos profetas, eles fazem também sinais. Além das palavras persuasivas que eles trazem também sinais. Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Eu vou adiantar aqui para a gente poder ganhar tempo. Atos 1, do 1 ao 4, que diz: Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Então, nossos assentos. Nós observamos que hoje há muitos supostos pregadores, homens que se dizem ser homens de Deus. Nós vemos alguns momentos até estranhos dentro de certos lugares. Vemos homens, pessoas importantes sendo veneradas, sendo idolatradas. E eu fico me perguntando às vezes, onde fica Cristo nesse lugar? Porque se o homem é o centro das atenções, é o centro daquelas adorações humanas, pode ter certeza que Cristo está longe. Porque Cristo colocado de canto, ele não muda, transforma a vida de ninguém, mas ele tem que estar no centro das nossas vidas. Muitas pessoas, além de fazer culto aos homens, e nós vemos aí hoje em dia, não é muito difícil ver isso na internet, é homens beijando mão de pastores, se ajoelhando diante de pastores, é unção totalmente fora, antibíblica, pessoas caindo, mas não caindo no poder, porque o poder de Deus levanta, ele não derruba. Pessoas caindo, homens vêm aqui trazer rituais, modas, e as pessoas vão ali para aqueles lugares como se não tivesse um Jesus para poder buscar. Porque o objetivo principal de Jesus sempre foi transformar o coração das pessoas, da humanidade, e levá-las até a salvação. E as pessoas só querem aqueles movimentos, aqueles que fazem barulho e tudo isso. Estão criando igrejas que cultuam anjos, estão criando igrejas que idolatram homens, estão criando igrejas que seguem a vontade de pessoas, a vontade de pastores. E muitas pessoas até levam em consideração, quando a pessoa sai da igreja, você não vai sair da minha igreja, porque se você sair, você vai sair da cobertura espiritual. Não existe cobertura espiritual de homem. A única cobertura espiritual é de Cristo nas nossas vidas. E muitas pessoas fazem isso para tentar prender os outros, prender fiéis, prender membros. O único lugar onde nós temos que estar presos é na cruz de Cristo. É o único lugar onde nós temos que estar presos. Porque muitas pessoas se acham semideuses ou deuses. Querem que as pessoas se humilhem diante da presença deles. Mas o único lugar onde nós temos que te humilhar é diante da presença do Senhor, para que ao tempo dele Ele nos exalte. Se humilhar diante do homem não vai mudar a sua história, não vai mudar a sua vida espiritual. Se humilhar diante de pessoas não vai fazer que você seja exaltado
espiritualmente tem um galardão no céu, não. Mas se você se humilhar diante da presença do Senhor, eu te garanto que o seu galardão no céu já está garantido, porque Ele preparou. E existem muitas heresias no nosso meio. Heresias são aquelas falsas doutrinas, falsos ensinamentos, totalmente antibíblicos. E nós sabemos que a palavra nos ensina que nosso povo erra porque falta-lhes conhecimento. Conhecer não é errado, conhecer não é pecado, como muitos ensinam. Se você estudar demais, você vai ficar louco. Você tem que estudar e conhecer os seus limites. Você não vai ficar louco se você aprender, mas se você vai deixar as outras pessoas que querem te conduzir para o inferno loucas, porque você vai seguir a Cristo, porque a palavra dele vai te levar até Cristo. E há muitas heresias, e Paulo escreve aos Coríntios justamente falando sobre isso. Uma das maiores igrejas em que Paulo pregou, 1 Coríntios no capítulo 11, verso 19, ele diz: até importa que haja heresia entre vocês. Para que ele falou isso? Porque havendo heresias ou distorções, aqueles que são fiéis e sinceros começam a se manifestar. E a gente se preocupa às vezes quando aparece alguém aqui fazendo arruaça, fazendo bagunça, querendo pregar o evangelho que não é o evangelho de Cristo. A gente se preocupa. Não se preocupe não. Isso está manifestando aqueles que são sinceros diante da presença do Senhor. Isso está manifestando aqueles que são fiéis. E Paulo ainda acrescenta: para os que são sinceros, se manifeste entre vós. Nós observamos exemplos bíblicos. Nenhum exemplo bíblico tira Jesus do centro. Nenhum homem de Deus tira Jesus do centro. Jesus sempre esteve no centro de tudo. Sempre foi centralizado, entronizado. A pedra que foi edificada a igreja não foi Pedro. Quando Jesus fala para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a igreja, ele não está falando sobre Pedro, está falando sobre ele. Ele é a pedra, ele é a rocha. Então tudo que nós formos edificar tem que ser edificado em Cristo. Nenhum homem da história bíblica tirou Jesus do centro. Pelo contrário, eles sempre deixavam Jesus no lugar onde Jesus sempre teve que estar. E nas nossas vidas não possa ser diferente. Nós possamos colocar Jesus aonde Ele sempre deve estar, que é onde? No centro das nossas vidas, reinando as nossas emoções, controlando as nossas vontades, vivendo a nossa vida espiritual e o Espírito Santo enchendo o nosso coração, porque foi a promessa que Ele fez e que habita em nós. Nós olhamos para tudo isso dentro da história e vemos pessoas que tiveram a oportunidade de se vangloriar. Uma certa feita, 2 homens estavam indo ao templo, encontraram um homem ali parado na porta do templo, que estava pedindo esmola. Pedro olha para aquele homem e diz: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho. O que ele está dizendo? Eu não tenho riquezas, eu não tenho nome, mas eu tenho Jesus. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Nós observamos dentro da história porque homens querem ser idolatrados se aqueles que mais tiveram a oportunidade de ser idolatrados não queriam. Porque quanto mais eles receberam, mais eles perceberam a dependência que eles tinham de Jesus. Eles sabiam que tudo que eles tinham, o poder que eles tinham, foi dado por Jesus. O receber do Espírito, o poder do Espírito foi dado por Jesus. A salvação na cruz foi dada por Jesus. Tudo que eles tinham foi dado por Jesus. E eu fico observando o que passa na cabeça de certas pessoas. Eles acham que ele tem, foi eles que conseguiram pelo seu próprio mérito. Não existe mérito humano para nada espiritual. Não existe mérito humano na salvação. Porque é pela graça que nós somos salvos, não é por mérito, não é por obra, não é por nada. Eu posso fazer caridades, ajudar muitas pessoas, mas se eu não reconhecer Jesus como meu único e suficiente Salvador, nada vai ser transformado na minha vida. E nós observamos na história algo muito importante. Enquanto muitas pessoas querem ser idolatradas, veneradas, me faz recordar de Jesus quando estava numa ceia, num momento de confraternização. E de repente, naquele momento de confraternização, ele pega uma bacia com água, pega uma toalha
e vai lavar os pés dos discípulos. Enquanto homens querem ser idolatrados, Jesus está mostrando: eu vim servir. E aquele que quer ser grande, seja aquele que sirva. Aquele que quer ser maior, aquele que quer governar, seja aquele que sirva. Aquele que quer ser grande, seja aquele que seja o menor. Jesus estava dando um exemplo para a gente: ei, não procure glória para você, procure glória para o Pai, porque é Deus que é o único de toda a glória e adoração, o único merecedor disso. Jesus pegou aquela toalhinha, pegou aquela bacia e foi lavar os pés dos discípulos. Pedro não quis deixar que Jesus lavasse os seus pés. Jesus falou: se você não deixar eu lavar os seus pés, eu estava demonstrando um sinal de humildade, de serviço, você não tem parte comigo. E Pedro fala: não, Senhor, não lava só os meus pés, mas lava também a minha cabeça, lava o meu corpo todo. Glória a Deus. Porque ele compreendeu o que Jesus estava fazendo. Então para nós serve uma lição: não caia nos contos de fada que existem no mundo. A maior instrução que nós temos e precisamos ter é das Escrituras. E não existe outro meio, outro lugar que nós possamos adquirir conhecimento, senão pela palavra de Deus. Toda a Escritura foi divinamente inspirada por quem? Pelo Espírito Santo. E se é para entender, se é para ouvir, se é para aprender, se é para compreender, medite na palavra do Senhor. Há algo que eu gosto de fazer e que eu criei o hábito em toda a pregação. Eu posso comentar sobre certos assuntos, mas eu gosto de trazer citações de versículos e livros. Para quê? Para que não fique só nas minhas palavras, ou por exemplo, não fique só naquilo que eu imagino, mas aquilo que a palavra fala. E nós sabemos que a Bíblia também nos ensina a ter cautela. Acautelar-vos, porém, dos falsos profetas. Mateus, no capítulo 7, verso 15. Acautelar-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E muitas pessoas se apresentam com aquela roupagem de ovelha. Mas como você conhece a diferença entre ovelha e o lobo? Pelos seus frutos os conhecereis. Jesus fala: nenhuma árvore boa vai dar maus frutos, mas a árvore má vai dar maus frutos. A árvore boa vai produzir bons frutos, então pelos frutos nós o conheceremos. Então, se as pessoas pregam que Jesus é o Cristo, Salvador, perdoador, mas não sabem perdoar, não sabem amar, não sabem respeitar, logo aquele evangelho que está sendo pregado não está sendo vivido. Qual o fruto que está sendo produzido? Não é um fruto digno de arrependimento. Esse fruto não é o fruto de Cristo. E muitas pessoas falsas se levantam. E engraçado que quando Mateus 7,15 fala aqui falsos profetas, ainda diz especificamente quem é. O que são profetas? Aqueles que dizem que falam em nome de Deus, mas não são de Deus. Aqueles que dizem que pregam o Evangelho, mas não pregam o Cristo do Evangelho. Aqueles que pregam na cruz, mas não pregam que Cristo ressuscitou ao terceiro dia e Ele é o centro das nossas vidas, da nossa salvação. Ele é o único que pode regenerar as nossas vidas, mas não pregam isso. E esses são os falsos, que se possível, pode enganar até os escolhidos. Mateus capítulo 24, verso 24. Jesus diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Olha só a observação: falsos cristos e falsos profetas. Ele dá duas opções aqui. E farão tão grandes sinais, prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. E quando fala em escolhidos, não são pessoas específicas. Jesus olha: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Ele está falando de toda a humanidade, porque Jesus, o Pai, enviou o Filho para morrer ao mundo, para que todos fossem salvos, não só apenas alguns.
Então, quando começa essas heresias, esses falsos cristos, esses falsos profetas, eles fazem também sinais. Além das palavras persuasivas que eles trazem também sinais. E nós sabemos que o inimigo tem também poder para fazer curas e milagres. Ele tem também poder para poder restaurar o braço de alguém. Tudo isso porque Deus permite. Mas nós sabemos que o objetivo principal de Jesus não é curar o nosso corpo físico, mas é curar a nossa alma, livrar a nossa alma do inferno, livrar a nossa alma do pecado, porque Ele veio trazer tudo sobre si. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Pelo nosso pecado Ele foi condenado e levou sobre si todas essas dores, as nossas enfermidades. E quais eram as enfermidades espirituais? O pecado queria destruir as nossas vidas, mas Ele levou sobre si tudo isso para que hoje nós tivéssemos uma libertação espiritual. Então não vá por qualquer coisa, por qualquer sinal, por qualquer milagre, por qualquer cura, porque o inimigo ele usa suas astutas ciladas para enganar. Nós tivemos um exemplo disso, eu até comentei. Um jovem totalmente embriagado, drogado, entrou aqui na igreja falando em línguas. E isso são línguas espirituais? Não, porque a fonte não pode jorrar água doce e salgada. Não pode sair da mesma fonte duas águas, ou sai água doce, ou sai água salgada, ou sai a voz do Espírito, ou sai a voz do inimigo. Não tem possibilidades. E por se levantar muitos falsos profetas, me faz recordar até de uma história lá em Reis. 1 Reis, no capítulo 13, verso 17. Conta a história do falso profeta, o profeta velho e o profeta que foi enviado para falar com o homem. Esse profeta que foi enviado para falar com Jeroboão não tinha nome. Não foi dado nome a esse profeta. Mas o objetivo principal do profeta era profetizar contra o altar. Por quê? Jeroboão estava usando o altar para idolatrar outros deuses, levantando incensos, levantando bezerros, deuses de prata, deuses de ouro, para idolatrar. O profeta veio e profetizou sobre o altar. E o que ele falou? Esse altar vai ser dividido e as suas cinzas vão correr entre ele. O que ele estava dizendo? Vocês não querem a presença? Então Deus está se afastando de vocês. Porque Deus só se aproxima daquele que abre o coração para ele entrar. Deus só habita, o Espírito Santo só habita naquele que abre o coração para que o Espírito habite. Deus não vai forçar a entrada, Deus não vai arrebentar a porta. Quem arrebenta a porta é o inimigo. Ele vai bater a porta e fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus não vai forçar a porta. Esse profeta ele tinha três observações que Deus havia falado para ele. Não volte pelo mesmo caminho, não coma pão, não beba água. 3 coisas. Ele cumpriu aquilo que Deus havia determinado, mas quando ele estava voltando por outro caminho diferente, como Deus havia ordenado, de repente tinha um velho profeta naquela cidade. Um velho profeta, mas que de profeta não tinha nada. Porque não adianta ter nome de profeta e não ser profeta. Não adianta ter o nome de homem de Deus, pastor, e você não é. Não adianta dizer que tem unção se você não apresenta isso. Só o título não faz diferença. Pelos frutos, você tem que trazer os frutos. O amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão e temperança, que é o domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. E esse profeta velho se levantou e perguntou para os seus filhos. Seus filhos comentaram sobre tudo que havia acontecido, que aquele profeta havia falado, e realmente aconteceu. E o profeta velho falou: prepara o jumento para mim que eu vou atrás daquele profeta. Chegou lá na frente. O profeta estava deitado, sentado, descansando, porque a caminhada era longa. O velho profeta chegou para ele: volte comigo.
vamos comer lá em casa, beber. E esse profeta que havia sido enviado, ele falou: eu não posso voltar com você. Eu recebi ordens para não voltar pelo mesmo caminho, para não beber e não comer. Por quê? Deus não queria que aquilo que era santo, separado por ele, se misturasse com o profano. Porque ele sabia que naquela cidade tinha alimentos consagrados, tinha idolatria, tinha perversões, tinha coisas ruins. Deus não queria que ele se misturasse. E da mesma forma a nossa vida, Deus não quer que a gente se misture. Se ele der ordem para você, vai pelo mesmo caminho, volta para um caminho diferente, então faça aquilo que ele ordenou. E aquele profeta velho chegou para aquele homem e falou: ei, eu também sou profeta, eu também sou homem de Deus, e pelos anjos Deus me falou que é para você poder voltar comigo. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Nem tudo que diz Senhor pertence a Ele. Nem tudo que clama o nome de Jesus pertence a Ele. Nem todo mundo que chega aqui gritando, falando, louvando com lágrimas nos olhos pertence a Ele. Nem todo mundo que vem aqui pregando pertence a Ele. E esse profeta que havia sido enviado por Deus com todas essas observações, ele deu ouvidos ao falso profeta. Ele tinha ouvido a voz de Deus, as ordens de Deus, e ele foi enganado por um falso profeta. E por isso a importância para a gente conhecer tudo que a gente vai fazer nas nossas vidas, para não ser enganado e levado por qualquer coisa. Prepara o seu coração, prepara a sua vida, medite, aprenda, se intere. Para quê? Para não ser levado por qualquer coisa, nem por emoções, nem por sentimentos, nem por fome, nem por nada, mas sim ser levado pela voz de Deus que você ouviu e foi cumprido da mesma forma. E esse velho profeta levou esse homem para sua casa. Esse homem comeu, bebeu aquilo que Deus havia ordenado que ele não fizesse. E o fim da história foi: esse profeta morreu e não foi enterrado com seus pais. Por quê? Nós temos que ter muitos cuidados. Primeiro, a voz de Deus, quando nós ouvimos ela e temos uma ordenança para fazer aquilo, vamos até o fim e não se distraia no meio do caminho. Porque no meio do caminho vai aparecer muitas coisas. Você vai andar no meio do caminho, quando estiver com fome, vai ver uma árvore frutífera do seu lado, que às vezes os frutos só têm aparência, mas quando você abre está podre. Você vai passar no caminho, vai ver aquelas hortaliças, aqueles legumes, aquelas verduras brilhando, mas por dentro são podres. Porque Jesus está indicando para a gente: continue pelo caminho que eu te ordenei. O que Jesus fala? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E aquele que anda por mim não tropeçará, mas terá a luz da vida. Lucas apresenta aqui as evidências de Cristo. Ele apresenta esse tratado em Apóstolos capítulo 1. Eu vou correr para a gente poder dar tempo de encerrar. Cristo é evidenciado como aquele que cumpre promessa, aquele que foi direcionado pelo Pai, aquele que teve um ministério de obediência, se apresentou vivo por 40 dias após ressuscitar no terceiro dia e pediu que aguardassem a promessa. Se Deus é aquele que cumpre promessas, quando Ele fala para a gente aguarda a promessa, Ele está falando para a gente o quê? Eu vou cumprir, é só você esperar. Porque o tempo que nós esperamos, talvez na nossa angústia, nossa agonia, nós queremos que seja tudo rápido, mas Deus fala para a gente: ei, é no meu tempo, é no meu momento, eu vou fazer, mas espere um pouquinho, porque o que há de vir virá e não tardará. Eu tenho uma promessa, eu vou cumprir. Continue de pé, porque eu sei o que eu prometi e eu sei que eu velo pela minha palavra para poder cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que possa se arrepender. Se Ele fez uma promessa, Ele vai cumprir na sua vida essa promessa. Mas nós temos as nossas preocupações humanas. Quando Jesus fala que João havia batizado com água, mas ele batizaria com o Espírito Santo, as pessoas interrompem Jesus naquele momento. O que eles perguntam? Senhor, você vai restaurar o reino de Israel agora ou depois?
O que eles estavam preocupados com as coisas materiais? Jesus estava apresentando um poder espiritual para eles, estava preocupado com o reino de Israel, o reino material. O que Jesus fala para eles? Jesus retoma o assunto: não pertence a vocês saber o tempo e nem as estações. Por quê? Jesus encerra aquele assunto e fala: mas vocês receberão a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, e vocês vão ser testemunhas, tanto de Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. Porque a nossa vida não consiste naquilo que temos, materialmente falando, mas consiste no poder do Espírito dentro do nosso coração. Não consiste em nossas preocupações humanas, mas consiste na providência de Deus em nossas vidas. Se Deus fez uma promessa que ele enviaria o Espírito, Ele cumpriu essa promessa. Em Atos 2, todos estavam reunidos no mesmo lugar, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo, encheram o ambiente, encheram a casa, e todos que estavam ali aguardando a promessa, foram cheios do Espírito Santo de Deus. E tudo isso para quê? Para ser testemunha de Jesus. Então tudo que nós temos que fazer nessa vida é entender que tudo que nós aprendemos vai apontar para Jesus. Jesus é o centro da nossa redenção. Jesus é o centro da nossa adoração. Jesus é o centro da nossa adoração. Jesus é o centro de tudo que nós precisamos. E Ele é o único digno de toda a glória, louvor e adoração. E deve ser temido, porque Ele é o nosso acesso ao Pai. Então aguarde a promessa. Fique esperando ao Senhor. Não se desespere, não te atemorize, porque o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Se Ele fez uma promessa de salvação, Ele vai cumprir. Se Ele fez uma promessa de restauração, Ele vai cumprir. Se Ele fez uma promessa de conversão para a sua família, Ele vai cumprir. Pois Deus é o Deus que cumpre promessas. Cabe a nós esperar o cumprimento dessa promessa, fiel à sua palavra. Que Deus abençoe em nome de Jesus.